A greve dos professores dá sinais de que não acaba tão cedo. O GDF está tentando manter o diálogo e até a justiça já disse que o movimento é ilegal. Mas a categoria acaba de decidir que continua parada. A gente vai ao vivo com a repórter Érica Blaine, tem todas as informações. Então, boa tarde, Érica. Olá, Orengo, boa tarde a todos. Pois é, a Assembleia acabou agora há pouco, os professores já deixaram, a maioria deles já deixou aqui a Praça do Buriti, sem afetar muito o trânsito, porque cada um saiu na sua, bem diferente aí de 2 dias atrás, quando eles, na verdade, fizeram uma passeata aí até a Câmara dos Deputados. A decisão foi essa, de permanecer com a greve, porque apesar da reunião ontem com o governo, eles acreditam que não houve muito avanço nas negociações. A greve começou no dia 15 de março, afeta cerca de 450 mil estudantes das escolas públicas e o movimento deve continuar. O próximo passo, os professores vão se reunir aí na próxima terça-feira em assembleia aqui no Buriti para decidir novamente os rumos desta greve. É isso, Orengo. Obrigado, Érica, com as informações, aliás, em cima do lance. Você viu esse barulho, era o pessoal desmontando a estrutura. Cláudio Humberto, crianças continuam sem aula. Continuam sem aulas, né? E a justiça continua sendo desrespeitada. Há uma decisão da justiça. A justiça não apenas opinou que a greve é ilegal, a justiça decidiu que é ilegal e determinou o retorno ao trabalho. Neste país ainda é crime a desobediência à justiça e a pergunta é que não quer calar. O que é que o Tribunal de Justiça vai fazer com relação a esse crime? É o crime de desobediência. E também outra pergunta que não quer calar é se o GDF vai mesmo descontar os dias parados. Já são 23 dias, né? Prometeu fazer isso. Vamos esperar que cumpra esse compromisso com o contribuinte do Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar as contas da chapa Dilma Temer ainda neste semestre. Pelo menos é o que acredita o presidente do tribunal, o ministro Gilmar Mendes. Hoje vai ser ouvida a primeira das 4 testemunhas de defesa. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado novamente. Renata, portanto, é hora de Guido Mantega falar. É isso mesmo. O ex-ministro, tanto de Lula quanto de Dilma, será ouvido às 8 horas da noite lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. De acordo com delações do Marcelo Odebrecht, depoimentos também, ele disse que Guido Mantega era um dos responsáveis por arrecadar o dinheiro da campanha de Dilma em 2014, inclusive dinheiro de forma ilícita, dinheiro de Caixa 2, né? Também serão ouvidos o marqueteiro João Santana, a mulher dele, Mônica Moura, e um funcionário dele, André Santana. A gente lembra que esse julgamento teria início, né, na última terça-feira, só que aí a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff pediu um prazo maior, um prazo de 5 dias, para colocar aí os argumentos finais, levando em consideração que foram acrescentadas as delações da Odebrecht também nessa ação, uma ação que é do PSDB, que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Os ministros aceitaram, só que esse prazo de 5 dias só começa a ser contabilizado depois de ouvidas essas 4 testemunhas. Então, há um receio de que esse julgamento só termine no ano que vem, e aí não vai fazer muito sentido, porque ano que vem é ano eleitoral. Então, o ministro Gilmar Mendes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ontem, rapidamente, ele estava saindo de uma churrascaria, os jornalistas pegaram ele e falou rapidamente sobre isso, sobre essa expectativa de que esse julgamento termine ou nesse primeiro semestre ou no começo do segundo semestre. Vamos ouvir o que o ministro falou. Talvez a gente termine ainda nesse semestre. O prazo mais razoável não seria ali o começo do segundo semestre? Pode ser, pode ser. É possível que a gente tenha pedido de vista, né? Porque o processo está muito longo, muito complexo e tudo mais. Temos muitas questões preliminares ainda para serem definidas, embora as questões mais delicadas acho que já foram contempladas agora, né? E já foram corrigidas, evitando regresso no meio do processo, né? Acho que vamos andar bem. Primeiro é preciso julgar para depois condenar. Então é isso, a expectativa, portanto, de que termine ou nesse primeiro semestre ou no segundo semestre, mas ainda este ano. A gente lembra que a defesa da ex-presidente Dilma nega essas acusações, a defesa do presidente Temer também nega e pede para que essas contas sejam separadas. Diz que as contas de Dilma eram uma e as contas dele também eram outras contas. E agora também, recentemente, com essa inclusão que a gente está falando aqui dessas delações da Odebrecht, uma das estratégias da defesa do presidente Michel Temer é também pedir
pedir a anulação diante, ele argumenta que houve um pouco um desvio aí do que foi pedido lá no começo da ação do PSDB. Vamos aguardar para ver, Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo as informações sobre esse assunto, Cláudio Humberto. Essa meta aí de terminar no primeiro semestre é muito difícil de ser cumprida. Tudo é possível, né? Tudo é possível numa decisão judicial. Por exemplo, poucos previam que acontecesse o que aconteceu. Já no primeiro dia de julgamento, sofreu um adiamento por um mês. Mas o mais provável é que esse julgamento seja muito mais demorado do que isso. Mas é possível, por exemplo, que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral resolvam matar esse assunto rapidamente, já no primeiro dia de julgamento. É muito possível. Se houver uma posição consensual, que vai ser, como eu diria, apurada, né? Não em transmissões ao vivo pela televisão, isso não será público, isso será em reuniões privadas dos ministros. Se eles chegarem à conclusão que tem ali uma posição consensual sobre o processo para condenar ou para absolver, ele pode ser liquidado muito rapidamente. Mas o que é esperado mesmo é que esse processo se estenda até o segundo semestre. O Brasil adota a dose única da vacina contra a febre amarela. O país segue a orientação da Organização Mundial de Saúde. A medida passa a ter validade já este mês. A partir de agora, as pessoas que já tomaram uma dose não precisam se vacinar mais ao longo da vida. O Ministério da Saúde liberou na última semana mais de 19 milhões de reais para intensificar as ações em 526 cidades afetadas pela doença nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Até ontem foram notificados cerca de 2.000 casos suspeitos de febre amarela silvestre. Desse total, 586 foram confirmados. O último registro urbano foi no Acre, em 1942. E a Justiça determinou o afastamento imediato do superintendente do Hospital da Criança. Renilson Reim está sendo investigado por irregularidades na gestão do hospital, que virou referência no tratamento de câncer infantil. O problema está na contratação sem licitação de um instituto de pediatria especializada que teria sido fundado pelo próprio Renilson. O Ministério Público, autor da ação, alega ainda que o gestor não colaborou com as investigações da CPI da Saúde. O GDF tem 5 dias para indicar um novo diretor, mas só depois da notificação, o que não aconteceu ainda. Essa é a segunda vez que Renilson é afastado. Em novembro do ano passado, o Ministério Público denunciou irregularidades em contratos e a Justiça determinou a demissão. Mas ele voltou ao cargo 12 dias depois por meio de recurso. E a seguir, instituição que ajuda crianças é assaltada e só tem estoque de comida para este mês. Veja onde, logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.